na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se ao triunfar multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de teu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória também. Não o vejas viver, ó amigo, nessa famosa Jerusalém. Agradeço a oportunidade, vamos para o Senhor. Conta pra Jesus aonde é a sua mão. Ele é o remédio, confia no Senhor. Nós somos amigos, nós somos muito precisa dessa graça. Eu sou uma vez que vocês fazem isso também. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, teu Salvador, as maravilhas do teu divino amor. Envolverás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor.
gloriosa vista será, todos como areia na praia, todos como areia no mar, que você sentirá, todos salvos verá, sim, todos como areia na praia. Lá na imagem do rio da vida, onde a paz e a justiça verás, nos veremos a terra prometida, porque gloriosa vista será, todos como areia na praia, todos como areia no mar, Deus eu sentirá, todos salvos verá, sim, todos como areia na praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado seus pés adorando, o que gloriosa vida será, todos como areia na praia, todos como areia no mar, que você sentirá, todos salvos verá, sim, todos como areia na praia. Assim que esse por nós. Vem,
levanta a mão. Sua irmã? Tem mais alguém? Então eu quero. Oi, irmão Maurício. Vamos ocultar aqui um pouco. Eu vou dar uma saída, daqui a pouco eu já volto. Não está saudável? Então, as irmãs que vão tomar a ceia, dirigem até ali. Conduz elas aí, amor, por favor. Nosso irmão Maurício. Eu vou apresentar que todos conhecem, né? Araci. Quando Deus na paz do Jesus, amém? Então, família, vamos para a família, vamos? Quem quer orar para a família, levanta a mão. Quem quer orar, levanta a mão, amém? Vamos orar para a nossa família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, Jesus Cristo, amado Deus. Visita, Pai, meus irmãos, meus parentes, meus parentelos, meu filho, minha filha, meu chefe, minha nada, meus netos, Senhor Jesus, abençoando, vai transformando, libertando, Pai, Senhor. O Pai, ele vai tocando, meu Deus, toca, Senhor, toca, meu Deus, nessa vida, meu Pai, vai libertando, Pai, dessa enfermidade, vai libertando, meu Pai, todos os lados, Senhor, da glória, dessa enfermidade, Pai, da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, do seu corpo, das infecções, meu Deus, vai tocando, vai libertando, Pai, liberta, meu Pai, essa família, Senhor, liberta, meu Pai, todas as tuas mãos, Senhor, da glória, a Espírito de Deus, Espírito Santo, da verdade, meu Pai, Senhor, tem misericórdia, Deus grande, a Espírito Santo, Deus, visita, Pai, livra, Senhor, da macumba, livra da feitiçaria, da bruxaria, livra do orgulho, das invejas, livra, meu Pai, da glória, das coisas, Pai, que é o inferno, meu Pai, a carne, o sangue, Pai, isso que é só Deus, Deus da glória, vai livrando, vai guardando, o pé cheio, Senhor, da glória, meu Pai, do livramento, o teu sangue, o teu sangue inteiro, Pai, vai guardar e proteger, Senhor, abençoa, Pai, essa família, Pai, abençoa, Pai, orando, clamando, pedindo, Senhor, misericórdia, Pai, pelos filhos, pelos gêneros, pelos netos, Senhor, pelos irmãos, pelos cunhadas, Senhor, agora, o dia, meu Pai, a dia, o sogro, a sogra, meu Deus, Pai, tem misericórdia, Deus grande, a Espírito de Deus, Espírito Santo, a verdade, meu Pai, abençoa, Senhor, dando vitória, dando força, Senhor, vai dando graça, meu Pai, essa vida, Senhor, da glória, vai livrando, protegendo o câncer, meu Pai, e meu Pai, dessa enfermidade que aborda, Senhor, meu Pai, da vitória, meus filhos, tua filha, Pai, que clama, que cheira, que grita, que zera, que chora, Senhor, da glória, a Espírito de Deus, Espírito Santo, a verdade, meu Pai, abençoa, Pai, porque essa noite, Pai, Deus, meu Pai, presbítero Manuel, meu Pai, Senhor, Deus, meu Pai, Deus, meu Pai, da palavra, usa, meu Pai, dos dons, meu Pai, dos louvores, Senhor, da glória, a Espírito de Deus, Espírito Santo, a verdade, meu Pai, abençoa cada irmão, Senhor, da glória, nesta noite, Deus, Pai, que possa abrir essas portas, meu Deus, a Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, a verdade, meu Pai, Senhor, tem misericórdia, Deus grande, o Espírito Santo, Deus, da glória, do livramento, Deus, do teu sangue, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus, amém? Está postado esse nome. Já isso? Como é que é? Esqueci do nome, né? Esqueci o nome dele. Glória a Deus. Assim, uma coisa de igreja. Darilson. Glória a Deus. Ele seja louvado, Senhor Deus. Salve o Senhor, nosso Senhor Deus. Amém. Depois louvado, Senhor Deus, o Senhor, por mim, bastante conhecido, amém? Esse que se sonja de que chora, ao ver cair no seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por
corações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado a flor que caiu. O feito do mundo é o que não presta. Sobrou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar, ao ver a sua flor caída e morta, nadando sem forças para se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo para você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar, a sua cadeira ainda te espera. Oh, aleluia! Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu querido jardim vai levar. Amém, igreja? As palmas para glória a Deus! Prosseguimento, nós temos o estudo da palavra de Deus. Tem coisas que muitos membros precisam, todos nós precisamos chegar a uma visão sobre, sabe o quê? Sabe o quê? Definir bem, discernir sobre a doutrina da fé salvífica. Porque, na verdade, parece não, a gente observa que está existindo a mistura da lei com a graça de Deus. Temos aqui umas informações de Cristo de maneira severa. A quem não é ou a quem se for alguém doméstico da fé. Vamos ver o efeito da fé aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 41 e 2. Graças a Deus. É bom que aprendamos a palavra de Deus. Os irmãos sabem que até hoje tem irmãos que não compreendem sobre o derramamento de sangue lá no Jardim do Éden para a redenção da vida de Adão. E se não entender isso, a Cristo nessa função, nesse fundamento, causa perigo da sociedade com uma fé duvidosa. Por isso que é importante nós aprender bem da palavra, porque o ensinamento é para conservar a salvação, não é para ser salvo. Salvação vem antes, não a aceitação. Mas os irmãos sabem que tem pecado, todos nós temos falhas, mas não podemos ser portadores de pecado de heresia. Podemos dar isso. Porque o que é pecado de heresia? É um erro que a pessoa visa e não deixa ver. Qualquer um dos erros. É uma maneira de pensar
Essa Bíblia foi feita para estudar, avaliar e estudar. Lembra da murmuração dos 3 amigos de Jó? Por que eles murmuraram? Porque eles tinham uma filosofia da época. Eles, durante 7 dias, eles conduíram com Jó. Porque eles pensavam que Jó estava passando por provas. Você vê o perigo. Mais de 7 dias para mais, aí eles já começaram a acusar Jó. Não é prova, é pecado. Aí entraram na área da loucura, entenderam? Porque na cultura do Oriente, a prova era só 7 dias. E eles vieram quando sabia disso. E eles vieram quando ele Jó, ficaram 7 dias quando ele dele, compadecido dele. Mas depois de 7 dias, aí mudou a ideia e Satanás entrou na vida de Elifaz. Aí veio lá uma visão da noite, né, de comentário. E ele continuou, e ele começou a sentir arrepios. Já ouviu falar? Estou arrepiado. Não é Espírito Santo não, biblicamente falando. Falava aí, eu vi o Espírito com ele minúsculo e passou por ele aquele vulto. Aí começou, pode Deus, o homem ser justo diante de Deus, se Deus sentir o Jó, e Jó era justo, não foi isso? Só que a cultura de uma pessoa, ou a filosofia, ou um costume errado, leva a pessoa com um pecado tão grave, que se ela ainda se arrepender, ainda bem, se não, continua. Agora aparece na visão deles, no fim do capítulo 2 de Jó, na visão deles, todos os 3 era, na visão deles, Jó era pecador. Aí Deus diz, vai então, esse pecador vai orar por você, se leva um testemunho que não era pecador. Está vendo? Uma dúvida, irmão. Então, esse espírito que se apresentou diante de Elifaz, né, serviu mais para reforçar, para colocar na mente dele que Jó então estava em pecado, no caso. Não, o espírito que apresenta, sim. Aí mudou o sentido da cultura, que depois de 7 dias, o diabo entrou lá. Está no livro de Jó 4, versículo 15, 16, né? 14, 15. Aí veio ainda numa visão da noite, quando o sono estava bem profundo, o inimigo aproveitou. Quem já foi acidentado em sono? E eu também, nossa, é constante. Não sei se vocês já falaram que ainda bem que nós somos na graça. Porque se fosse na lei, teria que fazer uma confissão perante o sacerdote e ficar punido um dia. Depois tomar um banho em água limpa e aí voltar para a sociedade novamente. Por isso que temos que aprender que às vezes vai até uma posição depois. Agora Jó teve paciência durante 7 dias. Mas depois de 7 dias, aí já entra a longanimidade, a duplicidade da paciência. É importante. E ele continuou justo. Jó. Na Bíblia não diz, mas na história do personagem diz que a prova de Jó foi 14 dias. Quem conhece um pouco da história dos personagens, que é o nosso TV, sabe, temos essas informações. Agora, é preciso nós analisar. Existe algo que alguém usa que é tão perigoso que leva para a condenação. É usar o código da lei como se fosse na graça. Trocar. E aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 40, não tem 41, eu vou dizer, diz a palavra de Deus. Encontraram? Todos encontraram? Amém? Atos capítulo 2. Se o irmão Thaís fizer ele para nós, pode, capítulo 12, 41, 42, 43.
a palavra da fé. E o prosseguimento dos batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Isso, somente aí. Olhe bem. Não tem limite. Estágio da fé. Quanto por cento eles dizimavam? 100%. Quanto? 100%. Compreenderam que não adianta você imitar e chamar alguém de ladrão? Porque aí você está usando a lei para condenar você mesmo. Aleluia. Aí a atitude da igreja, convertida quase 3.000 almas, foram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E tinha tudo, então dizimar chegou a quanto? 100%. É assim que funciona a fé. É por meio da fé, ela não tem limite. Não vai 10, não vai aos 10, nem aos 50, nem aos 40, nem aos 50. Porque quando o Batista começou a pregar e ensinar, ele usou esse percentual sem limite. Quem tiver 2 túnicas, divide quanto tiver necessidade. Quem tiver alimentos, faça o mesmo. Aí nos desvincula totalmente da lei, porque quando alguém quer chamar o outro de ladrão, sabe o que ele usa? O código da lei, Malaquias. Mas a fé, irmãos, quem abraça a fé, elas, quando tem o ensinamento, ela sabe que a ira de Deus se desviou dela. É uma realidade mesmo. Então há essa condição, porque a desviar da igreja primitiva é ser uma pessoa de ideia clandestina. E isso é grave, está compreendendo o desvio da igreja primitiva. O contrário, voltar a um percentual limitado. Agora, está compreendendo isso? Está compreendendo? Então, agora, Deus esteve irado com o povo desde o Monte Sinai até o ministério de João Batista. Irado. Nós vamos até ter uma referência desse assunto, porque tem pessoas que, biblicamente falando, não é eu que estou julgando, mas a Bíblia dá um X, porque um doméstico da fé, ele é digno de honra e ele é chamado por Cristo de bendito. O doméstico da fé é classificado por Cristo de bendito. Agora, quando a pessoa chama o bendito de maldito, depois nós vamos ver aqui na Bíblia o que ocorre com esse tipo de pessoas. Por isso que é bom você ter um ensino e ir pela fé, porque a fé não vai só a 10%, nem a 20%. A fé funciona por, responda, necessidade. Exatamente isso. Por isso que tem quem usa o código da lei, ele está totalmente debaixo da força do pecado, separado totalmente de Deus. Por isso que nós temos que ter o aprendizado referente a esta boa palavra. Vamos ver no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, versículos 1 ao 3. E a palavra nos
estava misturado com quem? Por quê? Onde é o repouso? Para a nação de Israel, na época, o repouso era a terra prometida. Só que desde a promessa de Abraão até a chegada de Israel como nação no Monte Sinai, eles estavam debaixo da promessa, segundo a fé. E com isso eles não sofreram nenhum dano referente à ira de Deus. É necessário que aprendamos, porque esse assunto é grave. Mas no momento em que eles chegaram no pé do monte Sinai, 3 meses depois da saída do Egito, Deus chama Moisés e transmite ao povo continuar na fé. Porque eles que estavam continuando na fé, chegaram perante, ou seja, saíram do Egito à noite, e na escuridão, mas sem direção, mas Deus colocou a nuvem como direção. E também Deus pôs a iluminação no caminho, sem voto, sem propósito, unicamente pela promessa que Deus tinha feito quem? Abraão. Quer dizer que 430 anos o povo esteve na presença de Deus, começou com um casal de idosos, Deus renovou as forças, e desde aquele casal de idosos que começou a produzir a família com Isaac, Abraão e Isaac, mas Isaac, lá no Egito formou-se uma nação, debaixo. Aprenda, irmãos, porque hoje é grave. Não brinque não, porque a pessoa usa a palavra para já condenar ela agora, tem pecado que ele é capital mesmo. É grave. E para quem não descobriu, debaixo da graça. Por quê? Porque eles não fizeram nada para receber. Eles estavam sendo beneficiados através da bondade de Deus. Nós sabemos, a nuvem guiava, não fizeram nenhum tipo de propósito para receber benefício. É fé. Por isso que a mistura da lei com a fé é anular o sacrifício de Cristo lá na cruz. É pela fé. Aí entra essa fé e ensina a pessoa a cometer grandes e terríveis pecados. Agora Israel, o seguinte, depois que Moisés passou a comunicação para o povo, e o povo não prestou atenção, aí houve no momento, foi transferido da alegria de Deus para a ira de Deus. Aí Deus irou com o povo, de tal maneira que ele fez um juramento, isso é Hebreus 4, verso 13. Fez um juramento. Que juramento? Que aquele povo não entrava na terra do repouso. Traduzindo para a vida espiritual, nós estamos ingressados no repouso de Deus. Vinde a mim, descansar de oprimir de alguns, é repouso. Exatamente. Depois dali para frente, Israel passou a receber a lei. Aí foi uma época que houve muita mortandade fora do tempo, porque os jovens morriam na guerra. Houve aquela competição. O rei que estava assumindo o trono morria porque o outro matava para chegar no mesmo lugar. Eu quero até pedir ao irmão Thaís, se não quiser ler o 19 de Êxodo, para nós ter uma conclusão melhor. Êxodo 19, verso 4, ou verso 1 ou 4. Depois dá um seguimento sobre a proposta de Deus referente a isso.
Êxodo, capítulo 19, versículos 1 ao 4, depois tem um segmento até o 7. Depois vamos fazer o relacionamento no 8. Deus fala com Moisés no Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ali acampou-se, defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou o monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis o reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Texto. Agora, concluindo. Qual a posição que Deus está oferecendo ao povo como sacerdote? As irmãs sabem que nós hoje temos três graduações, quem sabe? É preciso que saibamos para que assim, glorificamos a Deus com mais entendimento. Hoje nós temos um ministério que no Antigo Testamento somente Moisés e Samuel possuíam, que era o time de Cristo. Hoje nós somos reis, sacerdotes e mais nada segundo a lei. Aí, segundo a promessa que Deus fez a Abraão, aí Deus estava referindo: vós teis visto, quer dizer, teis considerado o que eu fiz aos egípcios e trouxe a minha tua asa de água, quer dizer, água acima de Cristo, fortaleza em tudo. Aí ela precisaria que o povo tivesse um raciocínio para entender que foi de graça. Não foi por nenhum tipo de sacrifício. Deus está expressando o que ele fez e expressando o seu sentimento. E vós me sereis um reino sacerdotal. Eu fiz uma declaração às 12 tribos. Qual a tribo que restou para o sacerdote? Está lá em 32 de Deus, não é? Verso 25. Ó, o desmame. É a falta de entendimento. Aí entra o processo da falta de reverência à palavra de Deus. Vou repetir a palavra. Deus fez a promessa de sacerdote às 12 tribos. Isso significa, irmãos, a personificação da fé. É fé. A fé com conhecimento. Porque se todo Israel fosse sacerdote, precisaria eles irem atrás de um sacerdote, buscar um sacerdote para consultar a Deus por eles, ou eles iam comentar sobre Deus? Estão compreendendo? Porque se o irmão é sacerdote, segundo a Bíblia, eu creio que é, porque na verdade é, então o que nós devemos buscar junto com o irmão é comentários. Porque o sacerdote, ele tem a graduação suficiente sobre as revelações de Deus como moradas dentro do coração. E assim Moisés transmitiu a palavra aos filhos de Israel. Versículo 8. É a chave da transgressão. Esse versículo 8, por isso que temos que ter cuidado para não pregar versículos isolados sem impedir ele do isolamento. Senão se torna um grave pecado. Versículo 8, pode ver o versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma só voz, dizendo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Agora analise bem, troca esse versículo é um versículo chave. Troca da graça pela lei.
E o que aconteceu? Lá no céu, Deus reúne 10 mil anjos. E agora declara a transgressão do povo e como ele está virado com o povo. E os 10 mil anjos, como comitiva, Deus entregou a lei a 10 mil anjos lá no céu. E disse aos anjos: vá e entregue a Moisés. Quando eu se manifestar no monte de uma maneira sobrenatural, demonstrando a minha santidade para um povo fraco, um povo falho, que não tem direito de colocar o erro. Tudo que o Senhor falou para eles é uma nação inteira, usando um erro. Eu vou fazer, eu faço, eu fiz, eu faço, eu paguei preço. E é pecado grave. Então, assim, as pessoas têm ainda essa mania, né, errônea de colocar o ego primeiro na frente. Aí Deus mandou que fizesse Marcos próximo ao monte, e ele, ao terceiro dia, ele queria trazer o que o povo pediu, se é por ignorância, o que ele devia fazer com o povo. Lá no Egito, ele enviou Moisés e tirou o povo debaixo da graça. No Monte Sinai, agora veio 10 mil anjos, entregando a lei a Moisés, e naquele momento houve escuridão, houve relâmpago, houve trovões, houve claridade, houve vozes, só não houve semelhança de nada. Já leram isso? Tem pessoas que usam tanto objetos hoje como por fé, através de fé, mas é uma coisa palpável e é uma coisa, objeto. Não viu nenhum objeto. Antes de ter esse comentário, dê uma olhada aí, Deuteronômio, capítulo 4, verso 12. Quem quiser ler para nós, leia. Aí já foi o efeito dele da lei, mas trazendo uma advertência para não idolatrar objetos nenhum. 4:12, o livro de Deuteronômio. Tem que encontrar primeiro para ganhar tempo, é tão importante. Pode ler? Pode. Só escutaram a voz. Deus me anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos. E depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra. Não vou impedir que vai ser de vocês. Só o 12, cara. Amém? Isso. É um conselho palestiniano. Conselho da lei. Da lei segundo a condicional, a lei. Sabe o que é condicional? A palavra condicional. Quando você pega, você já entra na pena de morte. Essa chama lei condicional. Aí Deus falou: e nenhuma semelhança viu, a não ser que ouviste a voz de Deus. Lá no Pelo Norte. Mas o que nós estamos comentando é que daí para cá, a ira de Deus se acendeu. E o povo agora cuidava mais de viver traumatizado pelo medo do que encorajados a pedir perdão. Aí, daí do livro de Êxodo, quando é de Êxodo, até o livro de Malaquias, era lei. Se você usar o código da lei, a Bíblia de Jesus diz que está condenado, não tem nada
dessa palavra. Aí continuou o povo debaixo do quê? Da ira. A ira era a pena de morte. Deus falou com Moisés: faça uma cruz e coloque num local visível. Quando alguém pecar pecado digno de morte, o tal será morto e sepultado no mesmo dia, porque é sinônimo de maldito. É Deuteronômio 18, 21, 22. Ou 21, 23, 21, 22, 23. O tal é maldito e não poderá ficar para amanhã. Então aí veio a maldição. E a maldição é o mau sucedimento. Só que o princípio da obra que Deus na vida de Abraão não foi esse. Quando Deus chamou Abraão, Abraão era um homem idólatra, politeísta, adorava vários deuses. Mas no momento do chamado, o que Abraão recebeu no momento? O selo do Espírito Santo. Porque ele recebeu, porque ele creu e foi justificado sem obras. Já leu isso que foi justificado sem obras? Já leram ou não? Se não leram, está aqui no capítulo 4 de Romanos, que ele lembra para o Novo Testamento, que ele não teve nada de se gloriar, porque ele foi justificado justamente através da misericórdia de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio 27, capítulo 26, verso 27, concluindo aí o que está escrito aqui a palavra de Deus. Então, na sequência da reforço da lei, Deus colocou 6 tribos em cima do monte Gerizim e 3 tribos em cima do monte Ebal. E no monte Gerizim, Deus lançou as bênçãos por obras. E no monte Ebal, Deus lançou as maldições se não fizesse as obras, mas era tanto se não dá para fazer. Nós temos esse conhecimento. E o versículo 27, ele pode ler aí. Vou quer que eu leia? Deuteronômio 26, verso 27. Encontraram? Deuteronômio, capítulo 26, verso 27. É o resumo do sermão de Moisés, segundo a lei, aderecionada a Israel. Leia, Thaís. 26, 27. Isso. Hã? Eu quero dizer qual. É 27, 26, perdão. Maldito aquele que não Isso. as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Agora você diga amém, uma coisa que você não consegue. Maldito que quando essa lâmpada queimar, não troca ela sem escada, sem usar escada. E todo o povo diga amém. Quando a lâmpada queimar, você consegue trocar ela sem escada? Então entra na maldição e a pena de morte. Fiz essa ilustração para compreender como. Agora, por quê? Porque lá eles ensinaram a lei, e se não cumprisse, os irmãos olharem aí no texto, capítulo 26, não é 27, né? Há 12 maldições, só nesse trechozinho pequeno, sobre a guarda da lei. E depois resumiu com maldição. Ora, quando Malaquias trabalhou em cima desse regime, a maldição, Malaquias foi salvo, não foi pela lei. Ele foi salvo, todos os profetas, todos, eles não confiavam na lei, mas eles foram salvos, já vendo, como diz o texto de Hebreus, capítulo 11, que todos eles receberam a salvação pela fé, mas viram de longe. Porque somente quando Cristo viesse o seu ministério, é que o estágio da fé seria inaugurado. E inaugurou aonde? Na igreja primitiva. O Malaquias que pregou lá
Vamos ver aí Malaquias capítulo 4, versículo 6.